Caetité, interior da Bahia. Aqui fica a única mina da América Latina de onde é extraído urânio, usado para abastecer as usinas nucleares de Angra 1 e 2, que produzem energia elétrica. Depois que o urânio é extraído da mina, ele é refinado e transformado numa espécie de pó amarelo. Esse pó é purificado para se obter urânio nuclear puro. Depois, o enriquecimento é feito em grandes centrífugas, parecidas com máquinas de lavar roupa. Na fase final, o urânio já enriquecido é transformado em pastilhas. Aqui na minha mão eu tenho um modelo de uma pastilha. Elas são assim bem pequenas, tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Agora, apenas uma destas tem energia suficiente para abastecer uma casa com 4 moradores durante um mês. Na última fase do processo, as pastilhas são armazenadas aí dentro, das chamadas varetas. Está pronto o combustível que vai abastecer as usinas de Angra 1 e 2. O índice de enriquecimento é que vai determinar o uso do urânio. Entre 3,5% e 5%, produção de energia elétrica. 20%, urânio é utilizado em reatores que produzem equipamentos para o tratamento de câncer. Urânio a 90%, fabricação de armas nucleares. Hoje, apenas Holanda, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Japão, China e Brasil têm autorização da Agência Internacional de Energia Atômica para fazer o enriquecimento. E o Brasil já domina a técnica de preparo do urânio para o enriquecimento e com tecnologia 100% nacional. O enriquecimento é a transformação do urânio em combustível nuclear. 40 quilômetros de tubos capazes de fazer algo inédito no país. Transformar o urânio, esse pó amarelo, em um gás radioativo. É uma etapa fundamental no enriquecimento do metal empregado na geração de energia nuclear. O Brasil ficará ao lado de um seleto grupo de 6 países que dominam esse processo em todo o mundo. Tecnologia própria é independência. Então a gente consegue ter algo no país que hoje não precisa mais do exterior. É o resultado de 20 anos de pesquisa. Como a ciência nuclear é considerada uma área estratégica, nenhum país quer vender o conhecimento que detém. O jeito foi desenvolver equipamentos partindo do zero. Esse forno é um exemplo em que nós tentamos obter no exterior de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e houve a negativa de exportação, inteligível pela sua condição especial desse programa que a gente tem. Em síntese, a gente partiu para a solução, numa atitude de desenvolver todinho aqui no país. E foi feito com a coordenação de vários talentos, inclusive aqui do estado de São Paulo, também no Rio de Janeiro e outros estados, de modo que o que você está vendo aqui hoje é fruto desse esforço, da criatividade e da determinação dos brasileiros de resolver seus desafios. Todo o urânio que será produzido nessa fábrica terá fins exclusivamente pacíficos. Isso porque o país assinou alguns tratados de cooperação internacional que proíbem a fabricação de armas de destruição em massa, como bombas nucleares, por exemplo. Mas isso não significa que não seja estratégico para o Brasil apostar na tecnologia nuclear, até mesmo do ponto de vista militar. O urânio brasileiro será empregado, em primeiro lugar, no submarino nuclear que está sendo construído pela Marinha para defender a costa brasileira. Daí a preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica e do governo americano. Quem faz combustível pode, em tese, fabricar uma bomba atômica. Esses tapumes escondem o segredo mais bem guardado do programa nuclear brasileiro. Aqui atrás estão instaladas as ultracentrífugas, máquinas capazes de enriquecer o urânio. Equipamentos como esses estão sendo instalados em Resende. É este segredo que os inspetores internacionais querem conhecer, que o governo brasileiro não quer revelar. O diretor do Centro Tecnológico da Marinha destaca que a Constituição brasileira só permite o uso da energia nuclear para atividades pacíficas. E afirma que o controle internacional, que inclui inspeções de surpresa, é mais do que suficiente. Não há como fraudar esse controle. Para ser enriquecido, o urânio em estado gasoso é colocado em cilindros como este. Sai nos tubos, vai àquelas outras centrífugas, quando volta, já volta em 2 partes. Uma enriquecida, outra empobrecida. Um processo controlado pelos fiscais estrangeiros. Quanto entrou menos o quanto restou naquele lá, tem que ser igual à soma desses cilindros aqui. Inspetores internacionais podem conferir isso. Tem acesso a isso, tem acesso a esses números também. Eles sabem exatamente quanto que foi processado e que grau de enriquecimento está. Os fiscais ainda têm este carrinho espião.
Essa máquina serve para encontrar algum depósito clandestino de urânio. Isso, exatamente. Se nós estamos escondendo um cilindro de urânio aí dentro. Para alguns especialistas, como o físico José Goldenberg, essa tecnologia não tem nada de exclusiva, mas o almirante Alain discorda. O único país que desenvolveu outras centrífugas por levitação magnética, consequentemente diferente das outras centrífugas, fomos nós brasileiros. Para o militar, as pressões externas podem esconder interesses comerciais. Existe bastante segredo tecnológico a ser preservado. Na reserva desde 1994, o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva coordenou o chamado Projeto Nuclear Paralelo, que permitiu ao Brasil dominar a tecnologia nuclear. Nessa entrevista, ele conta segredos do programa que começou em 1979, ainda no regime militar, e ficou em sigilo durante muitos anos. O principal objetivo era a construção de um submarino nuclear, projeto que continua no centro de Aramar, em Iperó. Como dificilmente nós conseguiríamos comprar no mercado internacional combustível para a propulsão do submarino nuclear, a única opção que sobrava para a Marinha é tentar desenvolver aqui no país, em associação com outros órgãos de pesquisa, todas as etapas do ciclo combustível nuclear. Era fundamental que na fase inicial do projeto, até que ele se consolidasse, fosse feito de uma forma discreta. O almirante faz agora uma confissão. Na Áustria, no início dos anos 80, ele mentiu para conseguir comprar uma liga metálica usada na fabricação das centrífugas. Eu consegui comprar na Birler, na Áustria, um toco daquele aço, dando uma desculpa que era para míssil, etc. Mas eu não declarei que era para centrífuga. Se declarasse, ele não vinha, né? O primeiro cilindro eu fabriquei na Nacional de Marinha, e tinha um mestre, que o apelido dele era Pedro Cachaça, foi fundamental na solução técnica do problema. Mas era um apelido que ele não tinha nada disso, sei por que tinha apelido, era um virtuoso como mestre. Em 82 começamos a fazer experimentação, em setembro de 82 nós conseguimos a primeira experiência de enriquecimento. Para despistar, o almirante Otton mandou recuperar 3 centrífugas alemãs, trazidas para o Brasil na década de 50. Na época, uma visita do Kennedy, que é embaixador plenipotenciário americano, lá na agência internacional, ele perguntou se nós estávamos desenvolvendo, eu disse que sim, mostramos para ele todo o nosso desenvolvimento, ou seja, aquelas centrífugas antigas, e ele saiu tranquilo, achou. Os senhores mentiram, enganaram. Não mentimos, nós demos uma verdade parcial. Houve pedidos de inspeção, mas os pedidos foram negados. Nós tivemos, por 2 vezes, tinha um chamado, entre aspas, adido científico do consulado aqui em São Paulo, que ele vivia pedindo... Consulado americano. Exatamente, o consulado vivia pedindo. Na década de 80, os jornais noticiaram a descoberta de um buraco de 320 metros numa base da aeronáutica na Serra do Cachimbo, no Pará. O buraco era compatível para um teste de bomba atômica. O almirante Otton desconversa. Uma vez, teve uma cientista aqui na USP que eu explicando o programa de Marinha todo, ela falou, não, o seu programa está lindo, o senhor explica tudo, o que o senhor tem a dizer sobre o buraco de Cachimbo? Minha senhora, a única coisa que eu posso acrescentar, eu leio nos jornais, a única coisa que eu posso acrescentar é que eu tenho certeza que aquele buraco é virgem. Só isso. E o Brasil vai reforçar a defesa, vai construir mais 5 submarinos. Um deles vai ser nuclear, o primeiro. A Marinha afirma que a nova frota é vital para manter a segurança das águas brasileiras e garantir as riquezas marítimas, como a exploração na camada de pré-sal. Há muitos interesses brasileiros no mar: petróleo, gás. Além disso, a maior parte do nosso comércio exterior, que envolve 200 bilhões de dólares por ano, é feita por vias marítimas. A defesa desses interesses justifica o maior investimento na frota da Marinha e a construção de um submarino nuclear. Alexandre, é uma decisão estratégica. O historiador Xenofonte conta que Ciro, antes de se tornar rei da Pérsia, recebeu uma delegação egípcia, tendo a seu lado uma ação de 1000 arqueiros vestidos para a guerra. O rei, tio dele,
o repreendeu por intimidar os visitantes, ao que Ciro respondeu: se demonstras força, todos querem ser teus aliados. Ao contrário, se mostras fraqueza, ninguém te dará importância. E se tendo riquezas, não demonstras forças, atrairás sobre tua cabeça todas as ambições do mundo. Submarino de propulsão nuclear e o poder de construí-lo faz parte dessa força de dissuasão. Ordem do dia da Diretoria de Material da Marinha lembra que o programa começou em 1982 e que agora deslancha num caminho sem volta e que seus frutos na administração pública e iniciativa privada irão além do submarino. A Ordem do Dia chama várias vezes o Atlântico Sul de Amazônia Azul. Quais são os perigos efetivos? Se o petróleo escassear ainda mais e nossas reservas se tornarem ainda mais importantes, nossas plataformas representarão um imenso poder. A Marinha de Superfície pode mostrar presença, mas só o submarino pode representar ameaça de retaliação se plataformas forem tomadas ou sabotadas. Os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Chamar o Atlântico Sul de Amazônia Azul traz a ideia de um Mare Nostrum brasileiro. Renato. Em particular, nós temos uma política de rejeitos muito bem equacionada, o que nos dá segurança. E temos abundância do combustível, sabemos trabalhar esse combustível, temos necessidade de contribuição térmica e sabemos operar bem. Estamos entre os que melhor operam no mundo. Então não há por que não usar essa forma de energia em proveito da nossa sociedade. Você sabe como o urânio que sai da Terra se transforma num combustível para gerar energia? Vamos conhecer então o ciclo do combustível nuclear. Tudo começa com a mineração. O minério é retirado da terra e triturado. Sobre as pilhas de rochas moídas se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. É a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de urânio. Depois de filtrado e decantado, esse líquido se transforma num concentrado, o yellow cake, que é urânio natural em forma de pasta. Ele é então embalado e segue para outra etapa, a conversão, que transforma este concentrado no gás hexafluoreto de urânio. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado. Um processo que aumenta sua força. Isto é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas, instaladas na fábrica de enriquecimento de urânio da INB, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Dentro desses equipamentos, o gás hexafluoreto de urânio gira numa velocidade extremamente alta, separando os átomos mais leves dos mais pesados. Isto faz com que a concentração de urânio passe de 0,7%, o urânio natural, para até 3,75%. É esse enriquecimento que permite ao átomo de urânio liberar calor e gerar energia. O urânio enriquecido, ainda em forma de gás, recebe uma mistura especial e volta a ser uma pasta, que é filtrada e vai ao forno, transformando-se em pó. Este pó passa por uma prensa, de onde sai em forma de pastilha, um pequeno cilindro com 1 centímetro de altura e de diâmetro. Nesta fase, as pastilhas são frágeis e precisam ser endurecidas a temperaturas muito altas. Depois de retificadas e testadas, elas estão prontas para o próximo passo, a montagem do elemento combustível. Para se ter ideia, apenas 2 pastilhas são capazes de gerar energia suficiente para uma casa onde moram 4 pessoas durante 1 mês. Para que as pequenas pastilhas gerem energia elétrica, elas são empilhadas dentro de varetas de uma liga de aço super resistente, o Zircaloy. Em cada uma dessas varetas são colocadas 335 pastilhas de urânio levemente enriquecido. Um conjunto de 236 varetas forma uma estrutura metálica que é mantida bem firme por grades e braçadeiras.
está pronto o elemento combustível que tem até 5 metros de altura. É este combustível que abastecerá os reatores das usinas nucleares.